Boa noite. Quantos ainda lembram do meu nome? Poucos, né? Quer que eu piore um pouco? Sprote é o brasileiro que fala, porque o certo é Sprote. Piorou, né? Mas não sei por que as pessoas gostam do difícil, porque é tão fácil chamar de Luiz Carlos. Não é? Luiz Carlos. Esse Carlos me denuncia, né? Eu sou lá do pé do Brasil. Estou me sentindo em casa aqui hoje. Como é que é o nome disso aqui? Como? Parreira. Vocês acertaram de primeira. Sabe por que o pessoal diz que é videira? Videira é a planta. Nesse conjunto aqui chama-se parreira. Muito bem. E vou contar lá em casa que o Ministério da Mulher aqui entrou em ação. Contar para a chefa. A minha mulher é a chefa dessa história da videira, do projeto Videira. Muito bem, parabéns. Deus seja louvado. Eu estou vendo aqui que vocês estão bem envolvidos. Interessante que a videira, que se transforma numa parreira, esse pergolado aí, alguns são na vertical. Me lembra muito minha infância, quando a gente trabalhava podando, plantando, cuidando, depois vem a poda, tirando os frutinhos mirrados, secos, o excesso, porque se tem muito cachinho de uva, ele fica pequenininho, fica mirradinho, então você tem que tirar alguns para que ele fique bonito, vistoso. Uma mera semelhança com o cristão? Tem que ter o cuidado, a atenção, a poda. E quando está sobrecarregado, não faz bem nem uma coisa nem outra. Tem que pegar um projeto e fazer com dedicação para que ele saia bem feito. A parreira. É uma coisa muito linda. Agora nas férias estava lá no meu sogro e tinha uma parreira, tamanho dessa plataforma aqui, e ele foi lá, colheu aqueles cachinhos roxinhos, colocou numa panela que lembra uma cuscuzeira, mais ou menos o mesmo processo, vai água embaixo, o vapor faz a uva eclodir, sem tocar na água, só o vapor, e aí sai aquele suco puríssimo, já para uma mangueirinha assim. É muito bonito. E quando foi escolhido para representar o sangue de Jesus, foi muito bem pensada, né? É uma coisa muito abençoada. Como é que você veio aqui hoje? Teu dia foi só maravilha? Só coisa boa? Não teve tristeza, aborrecimento, preocupação? Ninguém te fechou no trânsito, xingou? Ontem meu dia foi assim à tarde, foi muito ruim. Eu fui almoçar lá perto do cais e um flanelinha me desaforou muito. E eu tive que colocar em prática aquilo que a gente prega. Mas foi muito duro. A minha tarde foi terrível, porque aquilo ficou me consumindo. Não sei se eu já contei essa historinha aqui. Se contei, vou contar de novo. A menininha que estava brincando no chão da cozinha, estava brincando sexta-feira de tarde assim no piso da cozinha, e a mãe estava preparando as coisas para o sábado, o bolo. Casa de crente tem cheiro de bolo sexta-tarde, né? E a mãe estava preparando ali, tudo muito bem e tal. E a menininha, a filhinha, sei lá, 4, 5 aninhos, 6, ela estava reclamando das coisas. Reclamava das bonecas, dos brinquedos, reclamava dos coleguinhas, reclamava do barulho, reclamava da música, reclamava do calor, reclamava do vento, reclamava de tudo. E a mãe, como uma boa educadora, como toda mãe, pensando em como dar uma lição para sua filha, educá-la um pouquinho mais. E a mãe teve uma ideia e perguntou assim: você gosta do bolo que a mamãe faz? Ela: eu adoro, mamãe. E a mãe disse: então abra a boca e prove uma colher de farinha de trigo. Credo, mãe, isso deve ser horrível. Então toma uma colher de óleo. Eca! Que tal uma colher de fermento?
piorou, isso deve ser horrível. Fez nojo. E a mãe disse: filha, quando nós analisamos as coisas da nossa vida em separado, muitas delas têm gosto de fermento ou de farinha de trigo. Mas quando nós misturamos tudo e damos esse toque de carinho, de amor, fica como um bolo, gostoso, bonito, cheiroso. Então, querido, se você veio de repente aqui hoje para a igreja, trazendo na boca gosto de fermento, de farinha, de óleo, por causa de alguma circunstância, algum problema, alguma angústia, algo que te incomoda, deixe Jesus misturar tudo isso, colocar ali uma pitada de amor, cuidar disso tudo, para que você sinta o cheiro gostoso da vida e de como é bom ser cristão. Deus seja louvado pela tua presença aqui nessa noite. O mordomo e a compaixão. Que mistura extraordinária. Que mistura extraordinária. A pessoa que bolou essa semana, esse título, com certeza foi inspirado por Deus. Porque nós estamos vendo ao longo dessa semana e dos 10 dias de oração, né, que está tudo misturado, que não tem como separar uma coisa da outra. Não tem como ser mordomo sem ser compaixonado. Não tem como ser. Nós pudemos ver aí que desde os primórdios da raça humana, Deus vem cuidando desse assunto de ser mordomo e de ter compaixão. A história do Velho Testamento, ela está assim permeada desse assunto. Deus cuidava dos órfãos, das viúvas. Ele colocou para o povo, através de Moisés, depois escrito, bem colocado, as leis. As leis que protegiam órfãos, viúvas, porque ele tinha preocupação, ele queria que isso fosse uma prática, fosse uma normalidade na vida dos filhos dele naquele tempo, nos primórdios, e que eles mostrassem ao mundo de então que eles eram diferentes, que naquele povo não precisava ter escravos, marginalizados, pessoas passando necessidades. Então Deus fazia com que eles vivessem essa mordomia na prática, que eles tivessem compaixão na prática. Tinha o segundo dízimo, tinha o jubileu, o ano sabático, coisas desse tipo que faziam parte, estava ali, a mordomia estava intrínseca, estava entrelaçado nessas práticas, leis justas, leis sagradas, que queriam manter uma sociedade igualitária. Então, nós estamos aí já na reta final da semana da mordomia e dos 10 dias de oração. E hoje, especificamente, uma pinceladinha no assunto, onde a igreja deve estar? Ela deve estar no Nordeste da Maralina. Amém por isso. Um dia alguém sonhou e começou, e hoje tem essa igreja maravilhosa, junto com essa escola abençoada. Mas onde é a igreja? Porque a igreja somos nós, são vocês, é o povo. Será que adiantaria ter esse prédio bonito, confortável, que é aprazível que está aqui, a gente não passa nem calor? Adiantaria ter tudo isso? Eu sei que vocês estão sonhando com mais reforma, fazer coisa mais bonita. Parabéns, pois a casa de Deus tem que ser bonita mesmo e confortável. A casa da gente a gente quer deixar sempre gostosinha, não é? A casa de Deus assim também. Mas adiantaria fazer tudo isso, preparar tudo, banco estofado, fachada bonita, e fechar e deixar assim? Será que isso pregaria o evangelho aqui no Nordeste da Maralina? Claro que não. Onde a igreja deve estar? A igreja somos nós. O que temos que fazer? Como devemos ser como mordomos, como cristãos? A igreja deve estar onde há pessoas que precisam, onde há pessoas que necessitam. É a mensagem desta semana.
Ali a igreja deve estar, onde há pessoas que necessitam. Onde há pessoas que necessitam. É muito complexa essa questão da mordomia. É muito complexa. Há um erro muito grande na cabeça de nós, crentes. Nós temos essa tendência de achar que nós precisamos orar de madrugada, nós temos que estar em todos os cultos, nós temos que cantar, temos que cuidar do nosso vestuário, que não pode dar mau exemplo. Temos, tudo isso temos. Mas só isso não salva ninguém. Por muito tempo, nós temos olvidado ou deixado assim muito tímida essa história da compaixão, esse assunto da compaixão. A Igreja Adventista, ao longo de um século que já existe aqui no Brasil, mais que isso, pincela ligeiramente o assunto da compaixão. Mas ele é por demais importante, porque não tem como ser mordomo de Deus sem trabalhar na prática a compaixão. Vocês viram Fantástico domingo? Aquela reportagem do que tem ali no Pau da Lima, um centro espírita onde tem ali, onde a compaixão flui assim a 1.000.000 por hora. Eu confesso que eu fiquei com vergonha, porque nós não fazemos o dízimo do que aquele povo faz. Doutrina à parte, filosofia à parte, estamos falando de compaixão. Que compaixão não se faz somente para pessoas do mesmo credo. Não é? Quando nós oramos a Deus, dizemos Pai Nosso, nós já estamos chamando todos os outros seres humanos de irmãos. Então, compaixão é muito complexo. Eu tenho procurado, porque eu não sou melhor do que ninguém, vivo os mesmos problemas ou piores, eles só são diferentes. Eu tenho procurado exercitar. E as lambadas que a vida dá na gente favorecem que a gente diminua a compaixão. Eu era diretor uma vez de uma escola lá do Mato Grosso, e chegou um homem na minha sala, pediu para falar comigo, a secretária deixou, um senhor assim que demonstrava muita seriedade, via que não era nada, porque a pessoa pública é procurada por todo tipo de gente que às vezes tem que ter cuidado com a abordagem, mas o senhor parecia muito respeitoso, deixou entrar, cumprimentei, sabe aquela mão calejada de trabalho, aquele senhor queimado do sol, uma pessoa lutadora, e ele queria uma ajuda porque ele tinha uma receita médica, a esposa tinha recebido alta e ele precisava muito de uma ajuda. O patrão estava viajando e eu me senti assim, com compaixão. E o dinheiro hoje seria mais ou menos uns R$60. Não tinha sobrando, mas eu me senti tocado e eu, pelo cálculo do remédio, dava uns R$60 mais ou menos, e eu dei o dinheiro para ele. Isso era 10 horas da manhã. Quando eu fui embora tardinho, 18h30, ele estava na porta do bar caído, bêbado. O que experiências desse tipo fazem com a gente? Endurece o coração da gente, né? Parece que Satanás, ele acerta bem no alvo para calejar o coração da gente. Ele fez certo? Lógico que não. Eu fiz certo. Talvez eu devia ter tomado mais cuidado, ter ido comprar o remédio para ele na farmácia. Agora eu me cuido um pouco mais. Ali perto da associação tem um rapaz que lava carro. E um dia desse ele estava desesperado porque ele esqueceu 2 pedrinhas de crack dentro de um carro que estava limpando. A pessoa foi embora com o carro e o crack dele. E ele aborda a gente, ele conhece todos os pastores. Ele aborda a gente, ele quer dinheiro e tal. Mas eu agora aprendi a lidar com ele. Pastor, me arruma R$4 para eu tomar um lanche. Vamos comigo ali na esquina, eu também estou indo tomar um lanche. Vamos lá. Pega o lanche aí, eu pago para você.
Estou exercitando, sabe? Porque eu não quero deixar calejar o meu coração. Mas é duro. Sabe, as pessoas estão por aí. Às vezes do nosso lado. Se nós ficarmos esperando que as pessoas venham, nós de repente não conseguimos exercitar a compaixão. Nós precisamos ter olho clínico, nós precisamos ter coração sensível, vontade de exercitar a compaixão. E ela se desdobra de inúmeras formas, desde um sorriso, de cumprimentar, de um abraço, de parar para ouvir, porque às vezes as pessoas não têm quem os ouça em casa, ou no trabalho, ou o círculo de amizade de repente é restrito, e vai se desenvolvendo até em questões de necessidades básicas. A pessoa pode estar passando por necessidades, mas não tem coragem de falar, e a gente precisa ter a sensibilidade de entender, de descobrir, de abordar, sem constranger, de ajudar. Sabe, há 25 anos atrás, eu trabalhava num colégio interno, lá no Rio Grande do Sul. Eu era preceptor, novinho, e chegou um rapaz para estudar lá. Um rapaz já bem vivido. Eu tinha 25 anos, já era pastor, ele era meu aluno, tinha 27. E eu cheguei no meio do ano, ele estava lá já desde o início do ano, ele, pela idade, pela seriedade, colocaram ele como monitor. E muito trabalhador, muito dedicado, muito cristão, mas extremamente carente. Veio lá da roça, perdeu o pai muito cedo, garotinho ainda, mãe muito pobre, criando vários filhos. Ele não tinha um dente na boca. Não tinha dinheiro para comprar sabonete, quanto mais roupa e coisas assim. Então os professores se juntaram, pagaram uma prótese, uma dentadura para ele. E um ajudava com uma coisinha, outra. E ele era grandão como eu, e muitas vezes eu levava uma camisa minha para ele. E fui ajudando. E quando eu trabalhava, minha esposa cuidava do estágio dos enfermeiros no hospital, e ficava o dia todo fora. Eu levava meu garotinho, que tinha 1 aninho e meio, levava lá para dentro do residencial masculino, ficava brincando ali pelo saguão, enquanto eu estava atendendo a minha sala. E esse rapaz cuidava do meu filho para ele não cair na escadaria, estava brincando por ali. Isso transcorreu durante um bom tempo, eu fui embora, ele permaneceu lá. E ele tinha um desejo de vencer na vida. E dependia da compaixão das pessoas. E sempre foi sendo ajudado, e ele foi crescendo, foi se dedicando. Os anos se passaram. Ele foi fazer teologia. Começou a trabalhar na obra. E logo ele veio trabalhar num colégio chamado IAN. Ele foi diretor do IAN por 8 anos, até esses dias. Muitos de vocês devem conhecer o pastor Gilberto Damasceno. Ele saiu daqui o ano passado, foi ser diretor do Colégio do Paraná, do IAP, onde tem teologia agora também. E olha que coisa incrível. Aquele menininho que ele cuidava, que era meu filho, ele continua cuidando. É pastor e é professorzinho religioso lá no IAP. Por que eu estou contando isso? Porque às vezes as pessoas precisam da compaixão dos outros para poder avançar no seu sonho, ser um obreiro, pregar o evangelho, sabe, levantar a cabeça, se sentir digno. E esse rapaz conseguiu ter tudo isso, porque muitas pessoas foram ajudando, empurrando, dando condições para ele alcançar o alvo, o sonho dele. Sabe, a forma que Deus tem de cuidar dos necessitados nessa terra. Será que Deus não teria poder para fazer amanhecer na porta da casa de um desempregado uma cesta de alimentos? Que coisa fácil para Deus, né? Assim.
Por que será que Deus não faz? Até em alguns casos, acredito que faz, já fez, mas dentro da normalidade, nós não vemos isso assim corriqueiramente. Por que será que Deus não faz essas coisas? Alguém quer arriscar um palpite? Ele deixa isso para que nós façamos, né, minha irmã? Porque senão não existiria compaixão nesse mundo. Ele deixa para que nós façamos. Olha um pensamento: a forma de Deus suprir os necessitados é abençoar seus mordomos, nós, e pedir que eles repartam essas bênçãos com os carentes. Os cristãos não são desculpados se deixarem os pobres padecerem necessidades, pois receberam os recursos do Senhor para realizar essa missão. Que impressionante! Deus deixou isso para que os mordomos façam, porque Ele nos abençoa e Ele quer que nós abençoemos as pessoas com a compaixão. Que oportunidade! Senão nós seríamos quase robôs se não precisássemos exercitar essas coisas. E eu volto lá atrás. Como é batido nessa tecla de termos uma comunhão diária na primeira hora da manhã, e de orarmos, de contato com Deus. Lindo! Eu luto por isso também. De assim que levanta, sabe, ter aquela comunhão, o alimento primeiro. Que coisa gostosa, como a gente se sente bem quando a gente faz isso. Mas sabe, o que eu quero ressaltar muito aqui nessa noite é que, além disso, sabe, Deus requer, além dessa comunhão a cada manhã, Deus requer mais do que isso, requer mais do que a devolução de dízimos e ofertas, porque nós não estamos comprando salvação, não. E muitos de nós somos oriundos de algumas religiões, eu mesmo vim de outras, que há muito disso de comprar bênção, né? De comprar, de pagar por isso para ter a bênção, e a gente traz isso muito junto com a gente, e mesmo que a gente não pregue, nem acredite mais nisso, mas isso já meio que faz parte do DNA da gente. A gente achar que nós temos que devolver o dízimo, não, nós temos sim, mas é por amor, por desprendimento, sabe, que faz parte da nossa adoração a Deus, e não de uma compra da bênção de Deus. Então, Deus requer muito mais do que isso. Também são desafiados a praticar diariamente a compaixão, a empatia, a piedade e o altruísmo, com os membros e com aqueles que ainda não aceitaram a Cristo. Com os de dentro e com os de fora. Onde a igreja deve estar? Em 1994, um grupo de médicos, adventistas, enfermeiros, lá do Rio de Janeiro, profissionais de saúde, da associação, do Hospital Silvestre, eles saíram para atender os necessitados numa cidade daquele estado. Eles têm muito essa prática. Montam um grupo de pessoas e vão atender numa cidade aqui, num bairro ali, assim. E assim que essa quantidade de pessoas estava ali para atender as pessoas, chegando, muita gente chegando, chamou a atenção da imprensa. A imprensa gosta desse tipo de coisa. E rapidamente a imprensa chegou para cobrir esse acontecimento, porque não se vê muito isso, né? Hoje as feiras de saúde são uma bênção na Igreja de Deus. Começou dessa forma. A primeira pergunta que foi feita pelo repórter, pelo responsável, foi: por que a igreja está aqui? Por que a igreja está aqui, nessa cidade? Perguntou para o médico. E a resposta daquele médico, pastor também, foi a seguinte: porque aqui estão as pessoas necessitadas. Aí está o X da questão. Aí está a missão primária da igreja. Foi assim que Cristo agiu: suprir as necessidades das pessoas e depois convidá-las para seguir. Se uma pessoa bater na tua porta pedindo um prato de comida e você mandar ela sentar e der um estudo bíblico para ela, será que aquilo vai fazer grande efeito?
Mas se você der um prato de comida e falar do amor de Jesus e de quanto Ele tem interesse na salvação dela, e dizer para ele vir de novo e cuidar dele, que coisa extraordinária. Eu lembro de uma igreja também que eu frequentei e chegou um homem, porque porta de igreja é um lugar bom para pedir. Chegou um homem extremamente sujo, fétido, mas extremamente, como se ele tivesse saído de uma fossa, devia ter dormido daquela forma toda, e ele queria dinheiro, queria comer. E eu e o primeiro diácono fomos lá para o banheiro da escola, fazer com que ele tomasse um bom banho, demorado. Demos roupas limpas para ele, comida para ele, e aí ele sentou para assistir o culto. Muitos outros cultos depois a gente via ele sentadinho lá no banco da igreja. O resto é com o Espírito Santo, sabe? O resto é com o Espírito Santo. Nessa mesma igreja, aquele homem zeloso que abre e fecha a igreja, que paga as contas da igreja lá no banco, que vai atrás do pedreiro para arrumar, ele nem é diácono, é mais do que diácono, é quase o dono da igreja. Ele estava caído na calçada da rodoviária, e o vento empurrou um monte de papel, de folha. Ele estava ali já o final de semana todinho, bebendo e dormindo naquele chão. Ele pegou um folheto daquele e leu. Dava 2 quarteirões da igreja o endereço que estava no folheto. Ele veio lá e foi recebido. Imagine a situação dele, já estava o final de semana na calçada, deitado. Ele foi muito bem recebido nessa igreja, e ele nunca mais saiu. Isso é compaixão, gente. Isso é compaixão. É dessa forma que nós conseguimos amolecer o nosso coração, que o diabo caleja com pancadas, com decepções. Vamos à frente um pouquinho. O que nós já falamos. Repetindo aí. Não importa a religião. O que conta é a igreja que foi enviada para cumprir essa missão primária, a de ir ao encontro e suprir as necessidades básicas das pessoas e depois alimentá-las com o pão que subsiste para sempre. Sabe o que é incrível? Que quando a gente ajuda as pessoas, a gente é que se sente mais beneficiado. Você sente isso? Como é gostoso quando você quebra o preconceito e você faz alguma coisa que alivia alguém, que ajuda alguém, que facilita a vida de alguém, de alguma forma. Parece que aquilo foi feito para a gente, né? Foi feito para a gente, na realidade. Os dons devem ser usados para aliviar o sofrimento. Vocês fizeram o mapeamento dos dons aqui no sábado? Aquela pesquisa? Dons. Aí que se entrelaçou a história da videira com a mordomia e a compaixão. Dons, talentos, né? Vocês conhecem a parábola dos talentos muito bem, né? Conto aqui para as crianças na frente. Como é que é mais ou menos a história? O patrão tinha que viajar, se ausentar do país, chamou 3 empregados de confiança, lógico, e para um ele deixou quantos talentos? 5. Para outro 2 e para outro 1. Será que era muito dinheiro isso? Talento não era uma moeda, não era um dinheiro. Um talento era uma barra de ouro de 35 quilos. Esse homem deixou muito dinheiro na mão dos empregados. 5 talentos dá 175 quilos de ouro. Ele deixou para o primeiro. Para o outro ele deixou 2 talentos, 70 quilos de ouro. E para outro 1 talento, 35 quilos de ouro. 1 talento, 35 quilos de ouro, valia 6.000 denários. Quanto valia um denário? Um dia de serviço de um trabalhador de salário mínimo. Então 1 talento dava para pagar 20 anos de trabalho de salário mínimo. Mas isso é só curiosidade. É bom, né, a gente saber as curiosidades da Bíblia. Isso é só curiosidade.
Mas o que interessa nessa história para nós mordomos que exercemos a compaixão, que estamos ligados à videira verdadeira, eu sou a videira, vós sois os ramos. Se estiverem em mim, o que diz? Produzirão frutos. Fruto nada mais é do que a compaixão, gente. O que interessa nessa história da parábola dos talentos é que quando o patrão voltou, o que ele exigiu dos empregados? Que apresentasse o que fez e como produziu, como fez aumentar o talento que deixou com eles, não foi? E ele chamou o que recebeu 5 talentos da mão dele, e ele disse o que? Ele disse: olha, agora você me apresente aqui 20 talentos no lugar dos 5, foi isso? Ele só perguntou: o que você fez com os 5 talentos que eu te dei? E aquele homem que fez uma gerência, que trabalhou, que quem sabe comprou e vendeu, não sei, a Bíblia não dá detalhes. Quando chegar no céu eu quero saber o que o camarada fez. Ele apresentou mais 5 talentos, que maravilha. E agora, então ele chamou o que ele deixou 2 talentos, falou assim: me dá aí os 2 e me dá também os outros 5 talentos. Foi isso que ele disse? Ele disse: o que você fez com os 2 talentos? O que você produziu? E da mesma forma ele fez com o de 1 talento. Mas esse homem é injusto então, porque para um era 5, para outro era 2. Queridos, é linda a essência dessa parábola. Eu não sei porquê, mas deve ter um motivo dela ser a maior parábola da Bíblia. Das 39 parábolas, ela é a maior de todas. E tão extraordinária que está narrada só em Mateus. Jesus queria mostrar que não importa a quantidade, não importa a quantidade, importa que esteja sendo trabalhado, porque senão ele tinha que dar 5 para todo mundo, e pediu 5 e outros 5. Se fosse assim, Jesus me dava o talento, o dom de pregar, e todos vocês tinham que pregar também. Quem é que poderia levantar aqui e pregar? Eu vou sentar. Posso escolher assim qualquer pessoa para vir pregar aqui agora? Eu sei que não é assim, porque também se pedisse para eu cantar aqui, acabava o culto. É assim, gente, sabe? Não interessa se você tem 5 talentos ou se você tem 1 talento. Não interessa se você olha assim e fala: mas eu sou uma pessoa que não tem estudo, eu não tenho cultura, né? Olha, eu mal escrevo ali meu nome, uma coisinha necessária, anotar um número de telefone. Minha mãe é assim. Se eu digitar um número de telefone para ela rapidinho, já era. Porque ela tem 2 anos de escola. Meu pai tem 1 ano e meio de escola. Mas ele tem talento, é um engenheiro nato. Ele passa as compras no mercado, o carrinho cheio, ele vai passando, quando a moça termina a conta, ele fala a soma. É um dom. Mas o que eu quero dizer com isso? Que não é porque a pessoa se acha assim, que tem só um talentinho, que ele tem que enterrar igual o camarada fez e guardar seu talento lá. Eu só tenho 1 mesmo, eu sou uma pessoa simples, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não consigo passar uma lição na escola sabatina, eu vou ser papa sermão, vou sentar na igreja. Mas querido, de repente você é aquela pessoa que Deus precisa para cuidar de necessidades da igreja, um detalhe ou outro, que outros que conseguem pregar e cantar e etc, não fariam, não tem habilidade, não tem gosto, não tem jeito para fazer. O teu talento é muitíssimo especial, indispensável, porque Deus não está ligando se é 1, 2 ou 5. Deus quer saber que eu e você trabalhemos o talento que Ele deixou com a gente, porque quando Ele voltar, Ele não vai dizer assim: ó, só os pregadores vêm comigo para o céu. Gente, pregar é o mais fácil de todos.
Difícil é exercitar tudo isso na prática. E muitas pessoas que têm só um talentinho, exercitam com uma maestria extraordinária. Alguns têm o dom da recepção, de receber em casa, de cuidar das pessoas, de perceber as necessidades, de apontar para a igreja, olha, tá, vamos lá e tal, aquela pessoa assim. Outros não fariam. Portanto, queridos, o talento que você tem, ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser desenvolvido, porque é isso que Deus requer. Ele não vai perguntar se você multiplicou 10 vezes, Ele quer que você trabalhe. Todos os seus dons devem ser usados para abençoar a humanidade, para aliviar o sofredor e o necessitado. Devemos alimentar o faminto, vestir o nu, cuidar das viúvas e dos órfãos e servir ao aflito e ao abatido. Abra sua Bíblia em Isaías 58. Esse capítulo, eu gosto de pensar que ele é a fórmula da salvação. Como posso ser salvo? A fórmula está aqui. A fórmula está em Isaías 58. Eu não vou ler todo, embora vocês leiam todo ele depois, em casa, no momento, mas vou ler pelo menos um pedaço aqui. O povo de Israel tinha, assim, um costume de jejuar, jejuar, jejuar. E estavam fazendo isso já assim, quando tinham seus interesses pessoais comprometidos, queriam alguma coisa para si, então eles jejuavam, e saco e cinza na cabeça, e não sei o que mais. E olha o que Isaías vem dizendo, inspirado por Deus. Dizendo assim, vamos pegar ali, começar no verso 3. Por que jejuamos nós? Eles estavam dizendo assim, por que nós estamos jejuando? Porque afligimos a nossa alma, e tu não o levas em consideração, tu não levas em conta, Senhor. Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz no alto, a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? O Senhor falando, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces tudo isto. Porventura não é também que repartas o teu pão com faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então, diz o Senhor, romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Se abrires a tua alma ao faminto, diz de novo no verso 10, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma, até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, será como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Gente, Deus está dando toda a dica. Se compadeça das pessoas, onde quer que você andar, e o resto é com Deus. Eu quero ler aqui o último pensamento, que está em Hebreus. Tem tanta coisa linda que a gente não consegue ver tudo. Olha aqui. Seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles,
dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Queridos, nós não precisamos nos transformar em pessoas boníssimas, pessoas ajudadoras para que Deus nos aceite. Ele quer que nós venhamos a Ele como estamos, tal qual estou. O importante é a sinceridade do meu coração. Ao presenciar, ao lermos juntos, discutirmos juntos, analisarmos essas considerações, essas passagens, não tem como a gente não se render. Só que não dá para esperar eu praticar ser bom para depois me entregar a Deus. Ele quer que eu me entregue do jeito que eu estou. Porque daqui a pouco, aqui, ali, amanhã, você vai encontrar pessoas precisando da tua compaixão. E do jeito que eu estou, eu vou exercitando. E isso vai me mudando. A mudança vem vindo, vai operando. Tal qual estou, é o convite. Você gostaria de dizer sim a esse apelo de Jesus? Você quer ser uma pessoa compassiva, quer ser uma pessoa que tem compaixão, uma pessoa que quer salvar as demais através do amor, do cuidado, da atenção? Quantos gostariam de dizer, Senhor, me aceite por favor como eu estou? Eu quero crescer na graça, eu quero sentir esse bálsamo maravilhoso de ser uma pessoa com compaixão, tal qual estou, Aline. Nós queremos nos entregar assim a Jesus. Enquanto ela canta, medite e entregue com sinceridade os propósitos do teu coração. Amém. Tal qual estou, eu venho a ti, aceita-me, ó Salvador, confiante sou em teu amor, ó Salvador, me achego a ti. Tal qual estou, eu venho a ti, perdão me podes conceder e minhas faltas esquecer. Oh, eu me achego a ti. Tal qual estou, eu venho a ti, e tu minha alma limparás com teu amor, me envolverás, ó Salvador, me achego a ti.
Vamos orar. Deus querido, tal qual estou, me achego a Ti. Por favor, Senhor, não desprezes a sinceridade do nosso coração. Salva-nos, Senhor, para o Teu reino. Tenha paciência conosco, que Teu Espírito Santo não desista de mim, Senhor. Que Ele insista comigo, me incomode, para que eu tenha compaixão, para que eu cresça em graça diante de Ti, exercitando esse amor maravilhoso que Tu um dia demonstrou na cruz do Calvário. Que eu consiga, através do meu viver, trazer pessoas para os Teus pés, Senhor, porque eles vão ver que vale a pena Te servir, que Tu és um Deus de amor e quem Te ama também transmite amor. Pai Santo, guarda-nos de retorno aos nossos lares. Traz-nos de volta aqui amanhã para ouvirmos mais do Teu amor e de como amarmos as pessoas. Queremos morar contigo, muito mesmo, Senhor. Mas que nós possamos transmitir isso, primeiro aos nossos familiares, aqueles que estão perto da nossa casa, aqueles com quem convivemos, com quem passamos na rua, porque todos precisam ser salvos. Ajuda-nos, Senhor. Nós oramos porque confiamos nos méritos de Jesus, Seu Filho. Amém, Senhor. Amém. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe muito.